Boa tarde, então, Adriano. Que bom te ter aqui, que bom poder conversar um pouquinho contigo, que é mais um caso aí de sucesso do Admirável Emprego Novo. E eu queria conhecer mais a tua história, né? Possa aí contar pra gente como é que foi desde que tu comprou o curso, como é que foi aí a tua recolocação. Então, me conta um pouquinho hoje onde é que tu mora e qual a tua área de atuação. Boa tarde, Renata. O prazer é todo meu poder dividir com vocês e com os alunos do curso a minha experiência positiva, Uhum. com as dicas, com a ajuda que o curso me deu para que eu pudesse fazer uma transição de carreira. Legal. Bom, eu sou de São Paulo, moro na cidade de São Caetano do Sul, que é Uhum. de São Paulo. Eu trabalho como engenheiro de campo, ou Uhum. seja, eu trabalho consertando equipamentos médicos hospitalares. Eu já Tá. faço há um bom tempo. Uhum. Inclusive, eu trabalhei por 10 anos numa única empresa. Tá. Eu comecei com 20 e poucos anos, Uhum. logo quando eu terminei o curso técnico, e fiquei nessa empresa até esse ano de 2018. Construir uma carreira sempre dentro da mesma empresa. Uhum. Exatamente. E quando por esse ano, por alguns motivos, eu decidi sair dessa empresa, foi uma decisão minha, Uhum. e eu precisava me atualizar do mercado. Tá. Por quê? Quando eu comecei a procurar emprego, isso em meados de 2000, 2004, quando eu tinha 18, 19 anos, o mundo era diferente. Verdade. Você pegava uma pastinha debaixo do braço, você ia até uma agência ou um lugar que oferecia uma vaga, entregava o seu currículo, preenchia uma ficha, fazia uma entrevista e era contratado. Hoje, com as plataformas digitais, seja o LinkedIn, seja Uhum. esses sites de recrutamento de pessoal, a coisa mudou. Mudou. A forma como os recrutadores enxergam o profissional hoje em dia também mudou muito. Uhum. E tu tava totalmente por fora, assim, tu não tinha ideia de por Totalmente, onde começar. totalmente por fora. Eu não sabia como estruturar um currículo Entendi. atual, Uhum. eu não sabia como estruturar o LinkedIn de uma maneira correta, também não sabia como me portar numa entrevista de emprego. Tá. Estava completamente vendido nesse assunto. E como é que tu conheceu o curso? Tu viu alguma propaganda? Alguém te indicou? E olhando no LinkedIn, no começo do ano estava, acho, agora no final do ano, acho que parece que a coisa está começando a melhorar. Tá. No começo do ano tinha muita gente desempregada, tinha muita gente na batalha. Uhum. E no LinkedIn muita gente compartilhava casos de sucesso do admirável emprego novo, links de vídeos. E eu estava olhando no LinkedIn, meu feed de notícias, eu me interessei, eu cliquei, eu olhei, aí eu vi o Marcos explicando, dando pequenos drops de como se portar numa entrevista, de como responder as perguntas do entrevistador. Eu me interessei, me inscrevi para assistir um vídeo mais completo, assisti, gostei e comprei o curso. Comprei o curso, Bacana. acho que devia ser final de janeiro para fevereiro desse ano. Tá. E aí eu comecei a assistir os vídeos. Eu assisti em média de 5 a 6 vídeos por dia. Ah, Por dia. bacana. Tu foi bem É, dedicado. eu acho que eu terminei o curso em algumas semanas. Tá, perfeito. Após ver os vídeos, a primeira coisa foi montar um currículo. E aí também eu recebi no e-mail main, é, algumas mainframes de currículo, Uhum. de como montar um currículo. E meu currículo eu estruturei com as minhas experiências, a, com os meus conhecimentos, praticamente naquela moldura que eu recebi. Hoje, se olhar o meu currículo, é praticamente o currículo que eu aprendi no curso. Tá. Todinho, todinho. Não Que só o legal. currículo, LinkedIn também. Eu Tá. segui todas as dicas.
Depois de montar o currículo, começa a parte de buscar, Buscar vagas. buscar a recolocação. Eu acho que um mês depois de ter montado o currículo, pintou a primeira entrevista. Bacana. Só frisando que nessa área que eu trabalho é só multinacional. Uhum. Não tem internacional, só multinacional e grandes multinacionais. São todas empresas grandes. Tá. Surgiu o primeiro convite para uma entrevista numa grande multinacional. Eu fui, fiz o currículo, fiz a Esse entrevista. convite, Adriano, surgiu pelo LinkedIn ou tu viu alguma vaga publicada ou entrou no Eu vi site a vaga deles? no LinkedIn, eu vi a vaga no LinkedIn, Uhum. candidatei, cadastrei o meu currículo. Depois de algumas semanas eu fui chamado, Tá, legal. né? Fiz a entrevista. Confesso que estava ainda muito recente a minha saída da minha última empresa e a proposta não me agradou. Tá. Não era aquilo que eu procurava no momento. Eu recusei a proposta e continuei na batalha. Ou seja, todas as empresas que eu coloquei currículo, que eu coloquei o meu currículo, que eu me candidatei, em quase todas eu fui chamado. Uau, Quase todas. que Quase legal. todas. Tu tem ideia do As, número que foi, Adriano? Quantas empresas? olha, foram quase todas as multinacionais da área de diagnóstico. Quase todas que abriram vagas. Que é o quê? Mais de Quase todas. 10? Não, isso dá umas 6 empresas. 6. Ótimo, Tem excelente. seis players grandes que brigam nesse Sim. mercado. E tu enviava e E era chamado. sim, as únicas que eu não fui chamado, que tinha vaga em aberto, eu não fui chamado, eram vagas que já tinham um candidato, ou seja, a empresa abria, mas já tinha o seu candidato certo. Essas aí eu não fui chamado. Tá. Essas eu não fui chamado. Mas todas as outras, que eram para o público externo, eu Uhum. participei do processo seletivo. Duas, duas foram, eu consegui chegar nas finais, Tá. sendo que uma dessas duas, não, três, que teve uma última agora, que eu fui até a final e eu não fui o escolhido, mas duas eu fui escolhido e eu optei pela que eu mais me identificava e pela que eu queria trabalhar no momento. Sim. Aqui foi o meu maior foco. Duas, tu teve realmente a aprovação. Fez todas as etapas até Sim, chegar na proposta final. Muito exatamente. bom, excelente. Exatamente. E em todas eu usei, pelo menos nas entrevistas, eu usei táticas que eu aprendi no curso. Muito Tipo legal. aquela fatídica pergunta: você tem mais alguma pergunta? Sim, eu tenho. Como você me vê daqui a alguns meses Aham, ou anos na empresa? Ou perguntava qualquer uma outra coisa, mas perguntava. aham, No meu tempo, falava: não, não tenho nenhuma pergunta. Ou qual é o salário? aham. Qual é os benefícios? Sim. Isso, isso. Então, basicamente foi isso. Sobre o LinkedIn é uma ferramenta muito importante nos dias atuais. Tu E já cabem, usava antes? Antes de conhecer o eu curso, não? usava, eu usava o LinkedIn, mas de uma maneira totalmente diferente. Tá. Não, o esqueleto que ele está montado lá hoje era totalmente diferente. Uhum. Inclusive, duas vagas, e uma das que eu fui para a final, eu fui encontrado pelo LinkedIn. Ótimo, que maravilha. Uma dessas vagas não estava aberta ao público, eram vagas reservadas, eram vagas, era uma nova equipe que estava sendo montada nessa empresa. Eles não abriram essa vaga para LinkedIn, eles não Uhum, abriram no site da empresa, que é uma empresa grande, uhum. uma nacional. Eles não colocaram no site. Eles contrataram uma empresa de headhunter que buscou profissionais no LinkedIn, fez a primeira seleção pelo LinkedIn. Ou Ótimo. seja, sobre vagas ocultas, sim, é verdade, isso existe mesmo. Existe.
E, Adriana, eu ia te perguntar, assim, de tudo que tu conheceu, né? Tu pôde participar de vários processos, escolher a vaga que tu gostaria de trabalhar. E o que que tu considera? Tem um monte de coisa que tu não conhecia e tu foi conhecendo no curso. Mas o que tu considera, assim, que foi um conhecimento principal que tu acha que mudou, assim, que foi o ponto de virada para te começar tanto a passar em todos os processos ou a ser encontrado? O que que foi esse ponto? Para mim, o que acho que é fundamental é como se portar numa entrevista, como saber da maneira correta Uhum, responder o que o entrevistador quer. tá. Esse é o mais difícil. Porque às vezes você está num processo seletivo, se você é técnico demais, talvez o entrevistador não te entenda. E se você é raso demais, o entrevistador fala, ele é muito raso. Exatamente. Então, saber dosar até onde você pode ir, ou o quanto você pode avançar, isso é fundamental. Muito Fundamental. bacana. E nessa oportunidade que tu decidiu ir, o salário estava dentro do que tu buscava? Tu chegou a aplicar a negociação salarial? Como é que foi essa proposta e o impacto para tua Bom, vida, assim, dessa vaga? em nenhum momento eu coloquei o salário como prioridade. Em Tá, nenhum momento. Eu buscava não só um novo trabalho, mas eu buscava um local onde eu me sentisse bem. tá. Porque um dos motivos de eu sair da onde eu estava é que eu já não não me sentia parte daquele lugar. Uhum. Mas com o salário, assim, pela escolha que eu fiz, eu estou ganhando mais do que eu ganhava na outra empresa. Isso Uau. eu estou ganhando. Percentualmente, tu sabe quanto que deu assim de aumento? Olha, tá dando uns de 10 a 15% a mais. Perfeito, ótimo. E eu não tinha um salário baixo onde eu trabalhava. Uhum. Então, por aí você já Sim. dá para ter uma ideia. Uma coisa que eu achei bastante legal também foi que eu fui achado no LinkedIn por uma recrutadora internacional. Ela, Ah, ela, é? sim, ela é de Orlando Aham. e um cliente dela queria uma posição de engenheiro de campo para o México. E aí ela entrou em contato comigo, tivemos um primeiro bate-papo pelo LinkedIn, eu enviei o meu currículo para ela em inglês, ela gostou e marcamos uma entrevista uma semana depois para conversarmos. Essa vaga eu também não aceitei porque não era o meu momento, não era o que eu buscava, não era o país que me interessava, Mas tu teve aprovação. mas foi legal por ser achado, por ser reconhecido, por É verdade. ter visto que o currículo estava bacana. E uma das coisas nessa nova procura, fazer amizade no LinkedIn. Eu comecei a buscar não só conexões, mas pessoas a quais eu pudesse levar para um futuro. Por exemplo, tem uma aula do curso que você não pode, que o Marcos explica para você não falar com a pessoa só quando você precisa e depois esquecer. E eu fui atrás de algumas pessoas do métier que eu trabalho, a quais eu não conhecia, para conhecer, marquei almoço, café, conhecer pessoas. E essas pessoas também me trouxeram oportunidades, me Olha, que apresentaram bacana. para outras pessoas. Através disso, eu também consegui fazer uma entrevista numa multinacional do ramo diagnóstico também, através de um amigo. E eu consegui indicar pessoas também na empresa a qual eu Maravilha. trabalhava. Foi Esse é um relacionamento, exatamente. exatamente, Uma exatamente. troca. E e o que é muito interessante, todas essas pessoas falavam, nossa, seu currículo é muito, muito bom. Ah, que legal. Isso me deixou bastante orgulhoso, porque eu não sabia nem estruturar um currículo. Hoje o meu Ah, currículo que legal, é Adriano. estruturado, não só com as minhas experiências, Uhum, mas com as minhas conquistas. Isso é uhum. importante. E às vezes saber o que colocar, porque tu tinha tanto tempo de experiência que eu vejo que os profissionais mais experientes, eles querem colocar tudo no currículo.
E os currículos que Exatamente. são muito longos, eles não são bem aceitos pelos recrutadores. Inclusive, às vezes eles são descartados. Porque fica parecendo assim, ou que o profissional é muito prolixo, que ele não sabe, ou ele não sabe se vender, ele põe informações que não são relevantes, não sabe selecionar bem o que realmente precisa ser colocado, né? Para que fique em duas Exatamente. páginas e chame muito atenção. E esse trabalho tu Exatamente. deve ter feito muito bem. E no LinkedIn tu chegaste a criar um perfil em inglês também? Não, Não, em português. só em português, eu coloquei todo em português. Não cheguei a espelhar o inglês, mas eu Uhum. coloquei palavra-chave. Ah, Por exemplo, ótimo. engenheiro de campo, é field service. Então, todo mundo que jogar field service aparece Aparece o teu perfil. o meu perfil. E Ah, maravilha. como essa é uma área de multinacional, quase todo mundo fala inglês ou tem pelo menos noções de inglês. Então, até para recrutadores de fora, ele já vem, já manda mensagem. Se a pessoa responder, enviar o currículo, é porque Uhum. consegue se virar na língua. Então, Adriano, depois que tu começou o curso, na verdade a tua recolocação veio o quê? Um mês, 2 meses após o Não, início. não, não. Eu comecei o curso, eu terminei o curso em fevereiro. Tá, Surgiram algumas oportunidades, 2 ou 3 oportunidades entre março e abril. tá, A empresa que eu estou hoje, eu fiz o processo seletivo em maio e ele só veio a se fechar agora. Por quê? Tem esse período de ano fiscal, essas empresas multinacionais, o ano fiscal acaba em agosto, setembro, então precisou esperar o ano fiscal sim, sim, terminar para que eu pudesse ser contratado. sim. Eu comecei um mês e 15 dias, mais ou menos. Tá, legal. E isso é bacana de tu falar, porque tem muita gente assim que fica numa ansiedade quando faz o processo, achando que se não recebeu o retorno uma semana, 2 semanas depois é porque não deu certo. E às vezes não é, eu tento muitas vezes mostrar isso, que as empresas têm também algumas questões internas que muitas vezes elas precisam resolver antes de dar o retorno. E às vezes o recrutador não pode dar o retorno e dizer que a pessoa não passou, porque não é uma realidade, porque a pessoa passou, foi muito bem, mas eles estão esperando Exatamente. fechar algumas questões internas. Então tu também teve essa Exatamente. tranquilidade de esperar o tempo certo de receber a notícia, de seguir confiante até receber o resultado positivo. Sim, exatamente. Muito legal. E, e aí é isso. Muito bacana, Adriano. Acho que a minha experiência com o curso foi essa. Para mim funcionou, para mim foi Sim, muito importante. sim. Eu acho que eu vou levar isso pro resto da vida. Ah, que A não ser que legal. essa curso tem que fazer um outro E aí curso. a gente vai fazer uma nova versão e aí mas tu Exatamente. já sabe o Exato. caminho. Aham. E se tu pudesse dar uma última dica aí final para quem tá numa situação parecida com o que tu já passou, assim, de não ter, né, a noção de como começar, o que tu daria assim de dica? A dica que eu dou é a pessoa ter foco. Foco Tá, naquilo que ela quer. Porque se ela tem foco no que ela está buscando, uma hora ou outra, de alguma maneira, isso vai acontecer. é verdade. Paciência nesse momento é Ajuda. primordial. Uhum. Eu sei que é difícil, eu sei que tem gente que tem conta para pagar, que tem isso, que tem aquilo, mas não adianta se desesperar. Acho que o desespero põe tudo a perder. É verdade. Boa dica, gostei, Adriano. Acho que a ansiedade atrapalha, a gente vê assim Atrapalha, que atrapalha sim, e bastante. de certa forma tu pediu para sair, tu acabou te planejando e se organizando para passar um tempo Sim, buscando, sim, achou a ajuda certa, achou o curso e conseguiu ter a tranquilidade de ir trabalhando para a melhor oportunidade que tu estava buscando. exatamente, Que exatamente. legal. Adriano, brigadão, muito sucesso, né? Que tu sempre Obrigado. conte conosco. Valeu aí, acho que teu depoimento vai ser uma inspiração aí para muitas pessoas.